molecada, que é o Luciano Pimentel. A gente está aqui em mais uma aula sobre o desconto do INSS 2023. São pequenas aulas onde eu estou compartilhando com você dicas práticas de como é que você pode fazer o desconto do INSS de maneira inteligente e quem sabe até explicar isso para o colaborador. Poxa, veio descontado aqui no meu contra-cheque, que valor é esse? Me explica. Então, com esse conteúdo aqui do vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar você nesse processo a exemplificar melhor para o trabalhador, tá bom? Na aula anterior, nós montamos aqui uma tabela que eu falei que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Essa tabela ela tem 4 faixas, ela tem um valor sobre cada faixa que, somando, dá o total do limite do desconto previdenciário, então passa, né, do salário mínimo até R$ 7.507,49. E sobre cada faixa salarial, né, sobre cada faixa de remuneração, se aplica um percentual diferente. Eu expliquei aqui usando uma analogia com um bolo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo aqui abaixo. Para agora aí, volta lá, assiste. Depois você vem para essa aula. E antes de nós avançarmos aqui nesse conteúdo, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. Nessa aula aqui eu vou ensinar para você como é que você monta aquela tabela com a parcela a deduzir. Que não é uma tabela oficial, mas ajuda bastante o departamento pessoal no dia a dia a explicar, como eu falei, para o colaborador, para o empregado, como é que foi feito aquele cálculo. Porque se você explicar esse desconto progressivo, acaba às vezes se tornando um pouquinho complexo, você pode se enrolar ali, a pessoa pode não entender. Mas montando uma tabela com a parcela a deduzir também, você pode explicar de uma maneira mais fácil, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai montar a nossa tabela com a parcela a deduzir, tá? Eu vou explicar para você nessa aula como é a lógica que é utilizada para montar essa tabela. E aí, quando for ano que vem, você já pode, você mesmo, montar a sua tabela e sair na frente de todo mundo, tá? Basicamente, para montar a tabela com a parcela a deduzir, aqui embaixo eu já tenho a minha tabela do INSS, tá? Com as 4 faixas, né, de contribuição, que tem ali as faixas salariais, de quando até quando, e o percentual. A gente, na aula anterior, já encontrou essas diferenças, né, de um valor para o outro, e também o valor aplicado do percentual, quanto que de desconto que dá. Mas aqui nós estamos com o objetivo de montar a nossa tabela com a parcela a deduzir, certo? Qual é a lógica, então, utilizada para se criar essa tabela com a parcela a deduzir? Eu vou tentar ser aqui o mais prático e objetivo. Basicamente, aquela parcela a deduzir, ela é encontrada através das diferenças das alíquotas. Então, por exemplo, nós temos 4 faixas de alíquotas. Nós temos 7,5% na faixa 1, 9% na faixa 2, 12% na faixa 3 e 14% na faixa 4. Então, da faixa 1 para a faixa 9, nós temos aí uma diferença de quanto? 7,5% menos 9%. Nós temos a diferença de 1,5%, tá? Essa é a diferença que nós temos. Da faixa 2 para a faixa 3, nós vamos ter uma diferença de 9 até 12, nós temos uma diferença de 3%, ok? E da faixa 12 para a faixa 14, nós vamos, né, da faixa 12 para a faixa 14, nós vamos ter uma diferença de 2%, tá? Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Próximo passo aqui é aplicar esses percentuais no valor de limite da faixa anterior. Então, o percentual de 1,5 está na faixa 9, eu vou aplicar pelo valor de limite da faixa anterior, que é da faixa 1, tá? Como é que é isso? Vamos fazer na prática aqui. Então, qual é o limite aqui da faixa 1? Eu estou na faixa 1, ela começa de 0 e vai até o salário mínimo, que é 1.302. Então, eu vou pegar sobre 1.302, eu vou aplicar o percentual de 1,5%, e você vai encontrar o valor, anota aí, 19,53, tá? Anota aí. Ok? Muito bem. Então, nós aplicamos esse 1,5% sobre esse valor aqui, certo? 1,5%. Nós encontramos esse valor aqui. Sobre o valor de 2.571,24, nós vamos aplicar o percentual de 3%. Né? Por quê? Porque ela está na faixa 3, ela está aqui na faixa 3 e ela é aplicada sobre o limite da
faixa anterior. Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora. Então, o limite da faixa anterior é 2.571,29 vezes 3%. Eu vou encontrar o valor de 77.387, que aí você dá uma arredondadinha básica, ele fica 77,14. Ok? Muito bem, segura na minha mão, não se perde. Já aproveita, se você não é inscrito, aproveita agora e se inscreve aí no canal, tá? Muito bem, sobre a faixa 4 aqui, a diferença é de 2%, eu vou aplicar sobre o limite da faixa anterior. O limite da faixa anterior é esse aqui, 3.856,94. Aí eu vou encontrar basicamente o mesmo valor, quer ver? Faz o cálculo aí rapidinho. 3.856,94 vezes 2%, eu vou encontrar basicamente o mesmo valor. 77, 13 alguma coisa, e eu dou uma arredondadinha, fica 14. Já é a parcela a deduzir, professor? Não, ainda não é a parcela a deduzir. Calma aí, vamos com calma, tá? Agora a gente vai montar a nossa parcela a deduzir, que basicamente ela vai funcionar da seguinte lógica. Sobre a primeira faixa, eu não tenho parcela a deduzir. É só o limite ali, né, de até um salário mínimo, eu aplico 7,5%. Pronto, eu já vou ter o desconto do INSS. Sobre a segunda faixa, aí sim eu já vou ter a parcela a deduzir. Então, sobre a segunda faixa, a alíquota é de 9%, deixa eu só dar uma reforçadinha aqui. E aí eu vou ter a parcela a deduzir. Qual é o valor da parcela a deduzir? Vai ser esse valor que está aqui. 19,53. Até aí tá fácil, né? Muito bem, vamos continuar. Sobre a terceira faixa, eu vou ter a próxima parcela a deduzir, que vai ser a soma. Então agora eu vou somar esse valor mais esse aqui para eu ter a parcela a deduzir da terceira faixa, tá? Então 19,53 mais 77,14, você vai encontrar o valor, faz o cálculo aí rapidinho. 77,14 mais 19,53, você vai encontrar o valor de 96,67, que é o valor da segunda parcela a deduzir, 96,67. Certo? E a parcela a deduzir da última faixa, você vai continuar seguindo a lógica. Você vai agora somar com esse aqui também. Então, eu somei esse com esse, agora eu vou somar esse com esse. Vou somar os três. Somando os três, você vai encontrar o valor de... Então, somando agora mais 77,14, eu vou encontrar o valor de... Você vai encontrar o valor de 173,80. Beleza? Pessoal, vai dar diferença aí de alguns centavos por causa das regras de arredondamento. Se você não arredondar, você ia dar valores diferentes aqui. Mas basicamente essa aqui é a nossa tabela que contém as parcelas a deduzir. Aprendeu aí como é que monta? E agora, quando eu tiver um salário do empregado, eu posso ir direto na faixa que aquele salário está, aplicar o percentual menos o valor da parcela a deduzir, tá? Basicamente é isso. Essa aula foi só para ensinar a você como é que você monta a tabela com a parcela a deduzir. Eu quero só enfatizar que essa parcela a deduzir não é uma parcela oficial. E por que que ela não é uma coisa oficial? Porque dá diferença. Quando você faz o cálculo usando essa metodologia aqui, ele dá a diferença de centavos. E você vai aprender nas próximas aulas, eu vou ensinar para você a fazer o cálculo nas próximas aulas, não pode ter diferença. Então, se você, por exemplo, lá quando for fazer o cálculo, usar regras de arredondamento, não vai dar certo, vai dar diferença, tá? Por quê? Porque o sistema não usa as regras convencionais de arredondamento. Eu vou explicar melhor para vocês nas próximas aulas, onde nós vamos começar a fazer exemplos de cálculos utilizando a primeira tabela que eu montei, que é a tabela que a gente realmente vai utilizar. E também a gente vai aplicar essa tabela aqui, que é a tabela com a parcela a deduzir. E aí você já montou a sua aí no caderno, nós vamos fazer o cálculo pelaquela tabela, o cálculo por essa. Também eu vou te ensinar a encontrar
a alíquota efetiva, tá? Que é o percentual efetivo de desconto, tá bom? Montou a sua tabela aí? Me diz o que você achou dessa aula, deixa um comentário aqui abaixo, deixa um feedback. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!